Olá, pessoal! Todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje o livro de 1 Samuel e na próxima aula 2 Samuel. Que bom pela sua presença, o seu desejo de conhecer mais a Bíblia. Vamos começar então aqui o nosso estudo de hoje. 1 Samuel conta a história do estabelecimento da monarquia em Israel. Então, quando você estiver estudando o livro de 1 Samuel, estiver lendo, você tem que ter em mente isso, né? O início da monarquia, o início dos reis de Israel, Saul, Davi e seu filho Salomão. Importante dizer que esse livro está dentro da seção da Bíblia chamada livros históricos, né? Temos algumas seções, Pentateuco, depois do Pentateuco, livros históricos, então nós estamos aí nessa segunda seção da Bíblia, e é importante conhecer o livro de Samuel para uma correta compreensão, né? Uma compreensão do Antigo Testamento. Então essas informações aqui nesse livro é uma informação da transição entre o período de Juízes, o livro de Juízes, né, e o período da monarquia, que vai chegar ali os primeiros reis de Israel, como o Saul, Davi e o Salomão. E também o livro de Samuel introduz o livro de Reis e introduz também o livro de Crônicas, que vamos ver aí mais para frente em nosso curso. Autoria e data. Quando a gente fala de autoria do livro de Samuel, podemos dizer que é desconhecido. Algumas tentativas foram feitas de atribuir a autoria ao próprio profeta Samuel, que leva o seu nome, e aos seus sucessores Natã e Gade. Mas, é desconhecido o autor, e uma data também de produção desse livro é impossível de determinar. Possivelmente ele foi escrito entre 931 a.C. e 722 a.C., antes do livro de Reis. Esse livro foi escrito, tá? Qual o contexto histórico? Os livros de 1 e 2 Samuel registram mais ou menos 130 anos da história do povo de Deus, com os três principais personagens, né? O próprio Samuel, a história do profeta Samuel, a história de Saul, primeiro rei de Israel, a história de Davi, e aí depois, ainda no próximo livro, vai falar sobre Salomão, nos próximos livros, né, que é o filho de Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo rei de Israel, e Samuel foi o último dos juízes. Samuel foi o último dos juízes, por isso que estou dizendo que o livro é uma transição entre o período de juízes e o período da monarquia. Qual o propósito do livro? Os teólogos entendem que o primeiro propósito de Samuel é um propósito de ordem histórica, né? De escrever um registro fiel da origem e desenvolvimento da monarquia. Essa transição, naquela época que os juízes governavam, Deus levantava juízes, né? O próprio livro de Juízes tem aqui o panorama de Juízes, e depois de Samuel, então, se torna a monarquia. O segundo propósito é de ordem teológica, é deixar claro para os leitores os erros dos israelitas, os erros do povo de Deus quando desejaram estabelecer um rei segundo as suas próprias ambições, né? Mas em contrapartida, a permissão divina, né, que Deus então permitiu que isso acontecesse, e o escritor então de Samuel destaca a história de Davi, né, com a sua linhagem messiânica, depois chegando até Jesus. Nesse processo, a teologia de Deuteronômio, né, onde vemos o conceito de bênçãos e maldições. Se eles obedecessem, eles colheriam as bênçãos. Se eles desobedecessem, eles colheriam as maldições. E foi isso que aconteceu, né? Com o rei Saul, desobedeceu por várias vezes e foi tirado do reinado. E Davi, por ter sido escolhido, foi
por Deus, né, para suceder Saul. Também o livro não esconde os erros de Davi, mas também registra as consequências dos erros de Davi, né? E apesar dos erros dele, ele continuou com a linguagem até o Filho de Deus, né? Jesus Cristo vir ao mundo da linhagem de Davi. Então, depois dessa introdução, eu quero fazer aqui um resumo do livro. Eu gostaria que você lesse em casa, ou se você já leu, é bom você ler o livro, né? Tirar suas próprias ideias, mas eu vou fazer um resumo aqui de algumas passagens que eu acho importante para o entendimento geral do livro, por isso que chama panorama, né? A ideia não é estudar todos os capítulos, mas fazer um panorama geral. Então o livro começa no capítulo 1 falando de Ana, que Ana será a mãe de Samuel. Ana, uma mulher piedosa, uma mulher de oração, mas que ela não podia ter filhos, e isso era uma grande tristeza para ela. Mas Deus não está somente gerando um filho para Ana, Deus está gerando o futuro juiz de Israel, um homem que teve uma grande contribuição para o povo de Israel, chamado Samuel. O sonho de Deus para Ana não era que ela apenas fosse uma mãe, mas que fosse a mãe do maior juiz, o maior profeta daquela geração. E enquanto isso, o livro vai descrevendo os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias. Esses filhos do sacerdote Eli, eles eram corruptos, eles eram iníquos, eles eram chamados de filhos de Belial. Os meninos eram atentados, né? Os meninos eram complicados. Eles se deitavam com as prostitutas na porta do templo, as pessoas levavam as ofertas, eles enfiavam um garfo de 3 dentes dentro da oferta e comiam, e eles faziam, enfim, eles menosprezavam o serviço do Senhor, né? Eles abusavam dessa função que o pai deles tinha, e em paralelo à vida desses meninos endiabrados, vamos assim dizer, Samuel crescia, né, em estatura e em graça. A mãe dele era estéril, mas fez uma promessa, né, que ela entregaria Samuel para ser um sacerdote, né? Então Samuel ele é levado pela sua mãe até o sacerdote Eli, e ele cresce em paralelo com os filhos de Eli. Mas enquanto os filhos de Eli vão ficando cada vez pior, Samuel vai se tornando cada vez melhor. E Samuel, então, o livro vai mostrando a descoberta dele, Deus chamando ele, né? Samuel, né? Ele fala, quem está me chamando, né? E ele fala, Deus está te chamando, né? Diga, eis-me aqui. E assim Samuel vai ser o grande juiz daquela geração, um homem de boa índole, bom caráter, né? A gente fala que Samuel é o profeta ficha limpa, né? É um homem de boa conduta diante da conduta dos filhos de Eli. O livro também registra que a arca de Deus foi tomada, né? Essa arca simbolizava a presença de Deus. Aquela arca conhecida, aquela peça da mobília que ficava no Santo dos Santos, né? Dentro da arca tinha as tábuas da lei, tinha o maná e a vara de Arão, e ali o povo entendia que era a própria presença de Deus, né? Aquela arca. E era mesmo, né? A própria presença de Deus. E essa arca, ela vai ser roubada, ela vai ser removida, ela vai ser destituída do seu lugar de adoração ali no Santo dos Santos pela maldade do Hofni e Finéias, né? E pelo silêncio do sacerdote ali como pai. E vai nascer um filho ali chamado, que eles colocam o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus, né? Realmente chegou dias de tristeza ali com a liderança do sacerdote Eli e dos filhos dele. Então o livro começa a mostrar essa transição entre a teocracia para a monarquia, né? Olha um versículo aí, capítulo 8, 5, lhe disseram, vê, já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Então, eles pedem a Samuel que eles tenham um rei, né? Eles tinham Deus como rei, mas eles queriam um rei humano, né? Eles queriam uma monarquia. E assim Deus permite, né, esse desejo, e vamos entrar aqui na escolha de Saul. E Saul era um homem bonito, alto,
Ele tinha cerca de 40 anos quando começou a reinar, só que não muito depois que ele subiu ao trono, ele foi cometendo vários erros. Podemos citar alguns aqui, até eu vou destacar aqui. Saul tomou a decisão de oferecer holocausto sem a presença de Samuel, né? Esse foi um erro. Samuel pediu para ele esperar, ele não esperou Samuel chegar. Ele fez um voto insensato contra o próprio filho de o matar, né? Também o capítulo 14. Ele desobedeceu abertamente a Deus no caso de Ameleque, né? Deus mandou destruir tudo e ele guardou lá aquelas ovelhas, e Samuel ouviu o mugir das ovelhas lá. Em quarto, Saul consultou uma feiticeira, né? E assim, depois desses graves erros de Saul, há um texto que fala que quando Samuel falou para Saul que ele perderia, né, o reinado, o Saul segurou pela orla do manto e se rasgou. Então Samuel lhe diz: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, né? Então ali ele é destituído por Samuel como rei de Israel. O próprio Samuel que ungiu é o próprio Samuel que o destitui. E então teremos a escolha de Davi. Porém o Senhor disse, né, capítulo 16, 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Samuel é dirigido por Deus a ir até a casa de Jessé, o pai de Davi, e Jessé tinha 8 filhos, né, 8 homens e 2 filhas, e os filhos mais velhos tinham boa aparência, e Deus fala, não olhes para a aparência. Davi, o pequeno Davi, está lá no campo cuidando das ovelhas, né? Uma aparência magra, ruivo, a Bíblia fala, e então Deus fala que era ele que deveria ser, né, o rei de Israel. E Davi, então, depois ele mata Golias, né, no capítulo 18, e depois que ele matou Golias, né, as mulheres cantavam, Saul feriu milhares, Davi matou 10 milhares. E aquela fama de Davi começou a fazer Saul perseguidor de Samuel, né? Começou a perseguir, o livro vai relatar essas perseguições, e Davi tendo várias oportunidades de matar Saul, mas não fez, pelo respeito que ele tinha ao seu líder, né? Ao rei, o rei que era antes dele, e deixando Deus preparar as coisas no tempo certo. Vai falar também da amizade que Davi desenvolveu com um dos filhos de Saul, que era Jonatas, né? Uma grande amizade que Jonatas protegia Davi das loucuras do seu pai. E o livro também vai falar, que começou um resumo, né, da morte de Saul, que fala que ele chegou no momento que não podia escapar, e um dos escudeiros lá dele, né, ele falou, empunha a espada e acabe comigo, né, prefiro ser morto por você do que pelos meus inimigos. E ali relata também a morte de Saul. Então aqui eu fiz um resumo, né, de 1 Samuel, aí no próximo estudo vou falar sobre 2 Samuel, tá? Então eu quero agradecer pela sua companhia, que você possa ler em casa esse livro, lembrar de algumas coisas que eu falei, vai ajudar você a entender melhor esse livro, tá? Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva, se quiser deixar um comentário, e também peço que me siga no Instagram, @pastor_Daniel_Dutra, para a gente poder também você saber as atividades que eu estarei lançando aí no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos, bons estudos da Bíblia.